Desgastes e lesões na melhor idade, gente. Pois é, tá chegando nos 50, 60 anos, tá com aquela dorzinha aqui, aquela dorzinha ali, não sabe o que fazer? Pois é, hoje vamos receber o Dr. João Paulo Bergamaschi, que vai falar sobre tudo. Ele que é especialista, é ortopedista, especialista em cirurgia da coluna, Fabi. Pois é, não é só. E você tem que ficar aí, porque falamos também na idade mais novinha, que também tem lesões, igual a Vivi. Ai, novinha, Jesus. joelho. Mas além disso, temos nossa culinária e um super quadro. Pois é, tem o nosso quadro Fica a Dica, que tá imperdível. Você, dona de casa, mamãe, que quer fazer a festa pro seu filho, mas Gasta a verba pouco. tá pouquinha, tem uma super dica pra você. O nosso Elas Comando começa agora. E a gente recebe agora o Dr. João Paulo Bergamaschi, que vai falar um pouquinho sobre ortopedia e cirurgia na coluna, gente, e os desgastes e lesões que a gente tem na melhor idade, gente. Aquela idade tá chegando ali, os seus 50, 60, eu costumo chamar a melhor idade lá pelos 60, né, gente? Que eu tô quase lá nos 50 daqui a pouco. Mas eu quero quero hoje pensar lá eu vou pro começar. Eu já vou começar a querer bater na galega, sabe por quê, minha gente? Porque ela tem 28, eu tô chegando nos 40. Só que a gente vai falar com o doutor aqui, por que quem antes dos 40, bem antes da melhor idade, Já tem lesão, já começa ó. a ter algumas lesões até a gente chegar na melhor idade ou acima dos 50, que a gente fala, né? Seja bem-vindo, doutor João Paulo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, vocês viram como ele é calmo, ele vai ficar doido com a gente hoje, né? Vai, a gente já tá elétrica, né? A gente já começou com tudo. Porque quando a gente fala, a gente tem várias dúvidas. A Fabi fez karatê, artes marciais a vida inteira, quebrou uns 20 ossos. Você não foi só 50. 18. E eu também tenho várias lesões. Então, quando a gente gosta do assunto, a gente já fica toda assim, querendo perguntar, né? Eu já nem vou perguntar o que tem aqui, vou perguntar só eu. A primeira a gente tem que perguntar, olha, a primeira, ó. Quais são os desgastes, doutor, mais comum na melhor idade? Tá, o desgaste mais comum... O mais comum. Não é puxar a sardinha pro meu lado, mas é na coluna vertebral. Sim. Que é onde geralmente tem uma sobrecarga maior e tem uma biomecânica um pouco mais complexa. Tá. Mas é muito comum, nas grandes articulações, joelho, quadril, ter um desgaste um pouco maior, que geralmente está relacionado a alguma sobrecarga mecânica realmente. Hoje em dia se fala cada vez mais de um componente genético associado a esses desgastes maiores. Tá. Então por isso que às vezes indivíduos mais novos acabam tendo até um desgaste um pouco maior e inesperado para essa Pela faixa idade, etária. né? Doutor, e assim, a gente estava falando da melhor idade, obviamente, mas quando deve se procurar um ortopedista especializado em coluna? Porque às vezes Exatamente, pessoal... como observar os sintomas que já está afetando a coluna. Vamos falar um pouquinho, nós vamos falar de outras partes, obviamente, do corpo, não precisa se preocupar, minha gente, mas para falar da coluna, porque é uma coisa que preocupa muito. Não precisa ter sido atleta a vida inteira, mas assim, explica um pouquinho como deve procurar, quando deve procurar e quais são os sintomas mais recorrentes que começam a dar. O sinal de alerta principal é dor. Dor todo mundo vai ter. Se a gente pegar assim, as grandes publicações, as grandes pesquisas, 80% da população geral vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas. Então, quase um monte de gente fala, eu acho que eu acordei hoje com uma dor na coluna, nas costas. Praticamente todo mundo vai ter pelo menos um episódio. Então, isso é relativamente comum, é muito comum. Então, a dor persistente que é o principal sinal de alerta para a gente poder procurar ou um ortopedista ou um especialista para poder investigar se tem alguma coisa errada. E a cirurgia, ela é simples ou ela é uma cirurgia que ela exige um pouquinho mais de complicações, digamos assim? Mais cuidados, que a pessoa vai fazer cirurgia e vai demorar meses para se recuperar. As técnicas, de uma forma geral, evoluíram demais nos últimos anos. Tá? Os casos que necessitam realmente de algum procedimento cirúrgico é a grande minoria. Então, a grande maioria é tratamento de reabilitação.
Que não fortalecimento, precisa de cirurgia, que não precisa de E aí cirurgia. vai entrar o nosso fisioterapeuta com RPG, RPG, Pilates, funcional, que está super na moda. Então vamos fazer uma outra pergunta. O que não tem cura? Por exemplo, um exemplo bom. A gente estava falando de mais novos de 40 anos, enfim. Terem bico de papagaio, hérnia de disco. Qual o problema que não tem cura? Porque às vezes é uma dor na coluna por postura. Outras não. O que a gente pode falar desses que eu citei que não tem cura? Que não tem o que fazer a não ser uma cirurgia? Ou nem cirurgia? Não, a grande maioria das coisas, mesmo que não tenha cura, mas a gente consegue controlar. Estabiliza o processo, mesmo os desgastes de uma forma geral. O bico de papagaio nada mais é do que um começo de um desgaste. E ele vem como? Ele surge como? Ele surge por uma remodulação óssea decorrente de uma certa instabilidade entre duas vértebras ou entre dois ossos. Então é uma forma do organismo tentar estabilizar essa estrutura que por um processo degenerativo de desgaste está com uma frouxidão ligamentar ou está com desgaste em outras estruturas ao redor do osso. Entendi. E doutor, os exercícios, né? Depois que a pessoa descobre que tem um problema tal, os exercícios que são mais comuns, que chegam lá a reclamação. Eu sou atleta de... E esse cara, você consegue fazer um gráfico dizendo, olha, muitos praticantes de bicicleta, muitos de ciclismo, muitos praticantes... Isso varia bastante. Você consegue ou não? Não, varia bastante. Porque se a gente for pensar racionalmente, quanto mais impacto tem na coluna, teoricamente, esse indivíduo está sujeito a mais lesão. Tá? O que a gente observa é que aquelas pessoas que têm um excesso de exercício físico, até de academia, assim, de puxar muito peso, de carregar muito peso, muito esforço, acabam tendo um desconforto depois de um tempo um pouco maior. Tá? Mas até mesmo corrida, por exemplo, que tem bastante impacto, a corrida, ela paralelamente, ela desenvolve bastante a musculatura. Então a musculatura acaba suportando esse impacto. Então não é todo mundo realmente que vai ter algum tipo de lesão. Então o doutor indica fazer, pelo menos não uma corrida, mas uma caminhada para essa melhor idade, para fortalecimento dos músculos até da coluna? Sem dúvida nenhuma. E fratura no quadril, que muitas pessoas têm, às vezes não sabem a gravidade que pode dar. Pode levar à morte essa fratura? Pode, é uma fratura grave. É uma fratura que geralmente em indivíduos mais idosos está relacionado a uma fragilidade óssea, ou uma osteopenia ou uma osteoporose. E o grande problema desse tipo de fratura é a reabilitação. Muitas vezes são indivíduos que não têm o mesmo nível de atividade funcional de 10, 20 anos atrás, eles deambulam com dificuldade, eles não têm uma atividade física regular e frequente, e isso acaba impactando não só na parte muscular, tá? Mas em outros órgãos, tá? A parte pulmonar é muito comum. Num tratamento pós-operatório de uma fratura de fêmur, um indivíduo mais idoso apresentar algum tipo de pneumonia, embolia, alguma coisa. E onde é o sinal de alerta para a pessoa procurar ajuda, assim, tá sentindo bastante dor no quadril? Como é que é o sentido, assim, o alerta mesmo? Porque às vezes o pessoal confunde com coluna, né? Tá achando que é dor, acha que é a coluna, acha, não foi hoje, depois aconteceu na próxima semana de novo. Isso é a dor frequente ou ela continua estável? Ela tá o tempo inteiro, essa dor? A fratura geralmente está associada a algum trauma, geralmente. Então, quando o osso é muito fraco, às vezes algum movimento um pouco mais brusco pode gerar essa fratura, tá? Mas essa dor recorrente, essa dor persistente, que o indivíduo mais idoso apresenta ou ele relata, isso pode ser outras coisas na verdade, pode ser uma bursite, uma tendinite, outras coisas. Então, doutor, eu queria entrar nesse. Por exemplo, existem alguns mitos, algumas lendas sobre fissura, fratura e trincar ossos. Para mim seria tudo quebrou. Perfeito. Abrir o osso para mim seria tudo quebrou, mas é isso mesmo? Exatamente, porque essas três entidades são uma classificação do público leigo para poder entender a gravidade da lesão. Entendi, mas são todas lesões ósseas, então
Pra gente, lesão óssea é igual a fratura. Então, o termo técnico correto é uma fratura. Porque aquela coisa assim, só trinquei. Trincou, fratura... você quebrou... Não tem que cuidar. Pode ser uma fratura incompleta, por exemplo. Tem que cuidar, né? Que aí é o trincado, é uma fratura incompleta, mas não deixa de ser uma fratura. Então... Vamos fazer, então, a pergunta, já que estava no gancho da osteoporose. Eu tinha bem essa aqui que tem até um internauta que está perguntando. Pode pedir. Eu vou colocar a do cálcio. Reposição de cálcio. A partir de que idade, como é que essas pessoas podem trabalhar. Eu, como chefe de cozinha nutricional, quando eu pego alguns clientes assim da melhor idade, da maior idade, eu tento sempre incluir a mais o cálcio na alimentação, mas eu gostaria que o senhor também falasse, deixasse bem claro que não é só o leite. A partir de quando uma pessoa tem que fazer uma reposição de cálcio? A deficiência de cálcio ou vitamina D ou até mesmo... uma fragilidade óssea, osteopenia, osteoporose é mais comum em mulheres, por conta de questões hormonais, principalmente. Tá? E isso, geralmente acima dos 40 anos, já é importante fazer algum tipo de investigação e acompanhamento. Tá? Obviamente, hoje é uma das maiores causas para os idosos, não é? Nossa, já estou me chamando de idosa, vocês não têm noção. Por quê? A partir dos 40 anos, já vou lá eu tomar cálcio para aumentar o cálcio da minha alimentação. Meu Deus, olha, eu vou dizer, viu? Essas últimas entrevistas aqui eu tô me achando a idosa. É acima de 50 larga, daqui eu já tô me achando. Mas é sério, doutor, a partir de 40 anos já tem que ficar com o sinalzinho, ligar assim, vou fazer um exame para... Como é que chama o exame de... E numa faixa etária mais recente, menor... É importante até investigar a questão de vitamina D, porque hoje nós estamos acostumados a ficar fechados e muitas vezes a gente não vê a cor da luz do sol. Estamos chegando no verão, vamos aproveitar esse sol maravilhoso, vitamina D faz bem não só pros Isso que a dermatologista que esteve aqui no nosso programa também, ela falou o quanto é importante. E que tem vários mitos aí que causam mancha, gente. Se você tiver a proteção adequada, não há problema, vamos aproveitar o sol. E no horário certo. No horário certo. Tá? Além do sol, vamos indicar alguma coisa que a pessoa... Não, primeiro me responde aquela. Quando que deve fazer uma reposição? Depois de qual tipo de exame e quando que tem que se preocupar? Cálcio e vitamina D, isso é dosado facilmente no sangue. É um exame de sangue simples que é dosado e aí a gente consegue identificar o nível, tá, que isso está no organismo. A questão da fragilidade óssea ou do metabolismo ósseo é geralmente a densitometria óssea que nos traz mais informação um pouco mais detalhada. Eu fiz esse exame recentemente, é super detalhado. Aí até o médico ele falou assim, nossa, mas eu costumo receber aqui no meu consultório pessoas de mais idade para fazer esse exame. Geralmente sim. E ele estranhou, mas eu fiz esse exame, gente, foi super completo, incrível. Então assim, eu recomendo as pessoas que estão em casa e que podem, os vários planos de saúde têm essa cobertura e fazer, realmente não deixar só para você fazer isso quando você chegar lá nos seus 50 anos, começar a se prevenir desde cedo, né? Mas também foi o que alguns outros especialistas da saúde que recebemos aqui falaram. Dor não é comum, né, doutor? Não. Não pode ficar sentindo dor. Se você tem a sua dorzinha no joelho, na coluna, nas articulações, tem sim que procurar um médico, não importa a sua idade. Tem que investigar. Tem que investigar. E ainda mais alguém que tem algum antecedente familiar. Isso, aí prejudicou mais ainda. Mãe, já esqueci de perguntar. Um antecedente de osteoporose. Isso então é herança mesmo, genética? Pode ser herança genética, uma osteoporose? Eu não digo se é uma herança, né? Uma dor assim na... eu vou chamar de herança, né, gente? Pode ser até, né? Gente, mas é sério, pode boa ser... ou ruim. Então, essa herança genética que vem dos pais, de dores na articulação, ou um caso na coluna, ou osteoporose, acontece, então é real. A osteoporose tem um fator genético associado, a artrose tem um fator genético associado, porque tem muitas pessoas que desenvolvem um desgaste um pouco maior, 40, 50 anos. Outras chegam com 80, 90 anos e praticamente não tem um desgaste acentuado, tem aquele desgaste de uso, né? De uso mesmo. O meu uso foi... Mas não aquele desgaste patológico. Então, o componente genético está fortemente associado aí. Olha, gente, ou é a família, ou é o que você faz de esporte, ou é a sua alimentação que falta alguma coisa. Enfim, tem que se cuidar de um todo. Tem que sim. Adoramos receber, eu adorei. Eu também, doutor João, hoje. foi um prazer hoje. Se alguém ficou com dúvida, aqui, corre lá no nosso Facebook, quem sabe a gente traz o João novamente, o doutor João, para responder, esclarecer vários assuntos relacionados
isso, ao desgaste ósseo. É super bacana, não é, Fabi? Adorei, vou agradecer ao Dr. João. O Elas Comandam com o Dr. João para aqui, mas a gente continua muito mais. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutor. E agora tem o nosso quadro Fica a Dica, como você economizar para fazer a festa de quem? Das crianças, do maridão, são festas de aniversário, como economizar? O aniversário de seu filho está chegando e você sabe, ele merece um festão. Mas está com receio de gastar muito dinheiro na festa? Realizar o evento no quintal da casa, na garagem ou no salão de festas do seu prédio sai muito mais barato do que alugar um buffet. Isso certamente é um dos itens mais caros de uma comemoração. Aqui vão algumas ideias para você organizar uma comemoração divertida para os pequenos, sem pesar nas finanças da família. Faça uma lista mencionando todos os preparativos necessários para a perfeita execução da festa e também não se esqueça dos convidados. Planejar com antecedência pode dar abertura para gastar menos e não sentir tanto no bolso. As atividades devem ser escolhidas de acordo com a idade dos convidados e local da festa. Fazer uma recriação com brincadeiras antigas, como pintura, jogos com bola, dança das cadeiras, caça ao tesouro e corrida de saco. É uma opção barata que costuma entreter bastante as crianças. E fazer as comidinhas e docinhos em casa é uma boa dica para economizar na parte dos comes e bebes de uma festa. Lanchinhos como mini pizza, cachorro-quente e pão de queijo são receitas fáceis e populares entre as crianças. Basta apenas pensar em maneiras baratas e até criativas para transformar a festa do seu filho em algo inesquecível. A gente vai para um rápido intervalo, mas segura aí que tem muito mais para você.